Olá Marta. Olá, bom Então, dia. Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui neste solzinho. É verdade, quarta-feira de sol, aqui na minha praia favorita, à beira de casa, para começar bem o dia. Maravilha. Então, hoje é o Dia Mundial da Bondade e dentro desse tema, a pergunta de hoje é: porquê que às vezes nos é tão difícil ser bondosos? Ter atos de bondade? Ok, é uma boa pergunta. Hoje de manhã, quando ia levar a Eva à escola, estava a ouvir isso, que era o Dia Mundial da Bondade, e achei, olha, cá está um dia fixe para ser celebrado, não é? Há aqueles dias no calendário que, pronto, às vezes nos lembram assim de coisas importantes, e então acho que este é um daqueles dias, até lancei um desafio logo de manhã às pessoas, acho que é um daqueles dias que vale a pena pensar um bocadinho sobre ele e, pronto, e perceberes um bocadinho onde é que tu estás do ponto de vista da bondade. Então, porquê é que nos é difícil ser bondosos? Pensando assim na pergunta, a primeira vez que me bateu assim a cena da bondade foi quando li uma frase do Dalai Lama que dizia a minha religião é bondade, my religion is kindness. E aquilo bateu-me, pensei, pá, que forma bonita de descrever uma religião, não é? De descrever algo que é um mantra para nós, um significado de vida para nós e que nós queremos seguir. E houve uma altura, eu comecei mais pela parte da gratidão, no início foi uma das ferramentas que eu queria mais desenvolver, aprender a ser mais grata. E na altura, há uma série de anos atrás, o Daniel deu-me uma dica que foi: tenta ser a pessoa que tu conheces que mais vezes diz obrigada. Então era uma dica assim, super prática, super simples e fácil de aplicar. Então foi a primeira coisa assim que eu foquei para fazer. E acho que uma das coisas que às vezes nos impede de ser um bocadinho mais bondosos é que temos uma noção da vida um bocadinho isolada, ou seja, existo eu e o meu núcleo próximo, pronto, e depois existem os outros todos, e temos alguma dificuldade em perceber que de muitas maneiras nós somos todos um. Aquilo que eu faço com uma pessoa vai implicar depois naquilo que essa pessoa faz com outra, que depois faz com outra, que depois faz com não sei o quê. Dou-vos um exemplo, nós estávamos aqui a gravar este vídeo e a senhora veio trazer um café e falou assim bem alto, interrompeu o vídeo que estávamos a gravar, e eu disse, olha, tinha-lhe dito que íamos filmar um vídeo e não sei o quê, e ela pediu desculpa, mas a seguir a isso veio trazer outro café, entorna o café, e ela está com uma cara já tristinha. O que quer dizer? Aquilo que eu faço com uma pessoa, aquilo que aconteceu entre mim e ela, depois vai impactar naquilo que ela agora vai fazer com outros clientes, aquilo que ela vai fazer em casa e aquilo que ela vai fazer com ela própria. Enquanto, por exemplo, se eu tivesse conseguido ter sido mais bondosa na abordagem, poderia ela depois ter tido um resultado diferente, não só com ela, como depois com as outras pessoas. Então, às vezes, falta-nos um bocadinho esta noção de, mesmo a mim, como o exemplo que eu vos dei, de que eu e o outro, mesmo que eu não conheça o outro, somos todos um, nós fazemos todos parte da mesma humanidade, queremos todos ser felizes, estamos todos a sofrer também em determinadas coisas, temos todas as nossas lutas e as nossas batalhas internas que nem sempre são fáceis de resolver. Então o que eu faço com uma pessoa implica depois também noutras pessoas, e nós temos uma tendência para ver as coisas um bocado isoladamente, e então às vezes pode ser, para que é que eu vou ser simpático para a senhora da caixa do supermercado, não é? Para que é que eu vou ser simpático, ou porque é que eu vou ajudar a pessoa a atravessar a rua? Porque não? Porque não? O que é que isso custa? Não é? O que é que esses pequenos gestos de bondade custam mesmo que tu não conheças a pessoa? E se pensarmos nisto, eu vou ser bondoso com ele depois vai ser bondoso com ele próprio e ele vai ser bondoso com as outras pessoas da vida dele, criamos aqui um efeito de favores em cadeia muito mais interessante. Outra coisa que eu às vezes penso é, eu acho que às vezes nos é particularmente difícil sermos bondosos connosco próprios. Eu acho que a maior parte de nós se julga imenso, se critica imenso, é altamente exigente consigo mesmo, e então acho que a bondade, como uma série de outras coisas também, tem que vir de dentro para fora, tem que ser uma coisa que tu dás a ti próprio e depois isso verte um bocadinho de ti para os outros. E aliás, acho que quando nós temos dificuldade a ser bondosos, é porque também há dificuldade em criar a própria bondade dentro de nós, e então depois é difícil exprimi-la ou expressá-la, porque ela não existe em grande quantidade aqui dentro. Então acho que todas as coisas que tu podes pensar um bocadinho é quão bondoso é que tens sido contigo, quanto é que tu tens mimado, quanto é que tu tens respeitado, quanto é que tu tens, sei lá, até há um bocado te dei um exemplo de, imagina que tu treinas assim forte como eu que faço crossfit, pá, hoje tentas ter um treino um bocadinho mais soft, tentas comer a tua comida preferida se te apetece, e nós estamos muito habituados a estar-nos sempre a contrariar, a estar-nos sempre a reprimir. Atenção que eu não estou a falar de coisas tóxicas e pouco saudáveis, estou a falar daquilo que é saudável e que não é tóxico nem para ti, nem para os outros. E então acho que às vezes é difícil sermos bondosos connosco, logo torna-se difícil sermos bondosos com as outras pessoas. Quando o inverso começa a acontecer, acho que fica muito mais fácil, é uma coisa que tu cultivas em ti e que depois obviamente vai transbordar de ti para o outro.
E a terceira coisa que eu gostava de dizer, que eu acho que às vezes se torna difícil ser bondosos, é que nós achamos que a bondade e uma série de outras emoções positivas, como o amor, como a sinceridade, como a vulnerabilidade, nos tornam mais fracos. E não mais fortes, não é? Nós às vezes temos uma ideia que as pessoas fortes são duras, assertivas, diretas ao assunto, não sei o quê, não estou a dizer que não são, mas seres vulnerável também faz parte desse mesmo conjunto de competências. Então, aprender a pedir ajuda, aprender a vulnerabilizar, aprender a admitir erros e dizer, olha, eu não sei fazer melhor, eu sei que fiz mal, como é que eu posso aprender, ou ajuda-me a melhorar, ajuda-me a aprender, é algo que é muito difícil para nós. Esse conjunto todo de emoções, no qual eu também acho que a bondade se encaixa, às vezes tem uma conotação de fraqueza, tipo, se eu for querido, se eu for meigo, isso é menos válido socialmente ou culturalmente do que ser forte, do que ser direito e do que ser assertivo. E isto para mim é um yin and yang, aliás, isto é um yin and yang, a tua energia masculina e a tua energia feminina, e isto não é mutuamente exclusivo, tu não tens que escolher, tu podes ser forte e podes ser frágil ou vulnerável ao mesmo tempo. Dá trabalho integrar o paradoxo, mas é uma coisa que é perfeitamente possível e capaz de ser feita. Então acho que este conjunto de coisas, aliado, que eu acho que toca um bocadinho no primeiro que eu disse, aliado a alguma dificuldade de integrar o paradoxo do amar e ser amado com o nosso paradoxo do amor próprio, eu para amar o outro não preciso de me amar menos. Pelo contrário, quanto mais eu me amar a mim, mais amo o outro, quanto mais eu amar o outro, atenção a esta parte que muita gente não quer ouvir, quanto mais, nem tudo começa de dentro para fora, tu também podes usar o fora para dentro para trabalhar, quanto mais eu amo o outro, eu também vou ganhar uma dose maior de amor por mim próprio. É um bocado como o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Esse paradoxo pode ser trabalhado das duas maneiras, principalmente deve ser trabalhado naquilo que te falta mais. Então se tu estás numa fase de exagero de amor próprio, talvez seja giro investigares um bocadinho mais no paradoxo do amar e ser amado. E nesse sentido, a bondade pelos outros, a contribuição, o dar de ti aos outros pode ser uma coisa que te ajude também a ganhar depois um novo nível de amor próprio, está bem? Então olha, eu lancei um desafio hoje de manhã, gostava de o lançar aqui em vídeo, para fazeres 3 atos de bondade hoje. Primeiro, contigo, como o exemplo que eu dei do treino ou outra coisa qualquer, comer a tua comida preferida, comprares uma coisa, posto bonito, olha, não faço ideia, tu dormires uma cestinha, o que tu quiseres, desde que tu sintas, estou a ser fofo e bondoso comigo mesmo. O segundo, seres bondoso com um estranho, tá? Tenta ser mais simpático que o normal, tenta sorrir mais do que o normal, tenta dar um elogio que tu não darias por alguma coisa boa que tu viste alguém a fazer. E o terceiro, aprenderes que seres querido, seres bondoso, seres sensível, que é outra emoção que nós achamos que nos torna fracos, só te torna mais forte e não mais fraco. É preciso ter uma coragem do caraças para ser vulnerável, para ser sensível e para ser bondoso. Portanto, agora tu escolhes se queres ser um corajoso ou se queres viver no medo e montares a armadura e teres esse estilo de vida e esse tipo de relação com as pessoas. Obrigada, Marta. De nada. E um feliz dia da bondade. Obrigada para vocês também e que recebam e ideiam, acima de tudo, muitos atos de bondade. Quanto mais 10, mais recebes. Bom, obrigada. De nada. Beijinhos, aproveitem o mar e o sol.